bem-vindo ao RCE Talks, especial Rio Preto Tech Summit. Durante esses 2 dias de evento, vamos conversar com empresários, especialistas, parceiros e lideranças que estão impulsionando a inovação, a tecnologia e os negócios em diferentes segmentos. O RCE Talks é uma iniciativa da RCE Digital, empresa especializada em streaming e comunicação empresarial, criada para conectar pessoas, ideias e negócios por meio da comunicação. E para iniciar mais um episódio, eu tenho aqui ao meu lado o Rafael Derrico, ele é CEO da Visual Systems, é também expositor aqui na Rio Preto Tech Summit. Rafael, obrigada por participar aqui com a gente. Vamos ter um papo muito produtivo, tenho Thaís, certeza. muito obrigado pelo convite, quero agradecer toda a equipe aí do RCE Talks pelo convite. E é sempre um prazer estar aqui falar de negócios, falar de inovação, falar de clientes, né, expansão de negócio e ecossistema, né? São José do Rio Preto hoje tem um ecossistema muito vibrante, muito integrado e aqui no Rio Preto Tech Summit isso é a prova viva de que realmente isso funciona em São José do Rio Preto. E você foi um dos fundadores da PET. Eu gostaria que você falasse a respeito disso. O fundador ou um dos fundadores? Eu fui um dos Um fundadores, dos né? fundadores. Algumas empresas de São José do Rio Preto, capitaneadas, né, pelo Gilberto Mariano, que foi o primeiro presidente da PET, o Marcelo Lorencin, também, que é da Shift, também estava nas primeiras reuniões, Cláudio Azevedo, que é da APP, que também estava nas primeiras reuniões, eu estive nas primeiras reuniões e Então você viu tudo isso nascer. vi tudo isso nascer. Trabalhei muito junto com esse time foi crescendo, foi Uhum. incorporando novos atores. Por exemplo, o João Paulo, que é o presidente hoje, né, da APET, o João Paulo ele entrou para a APET como associado na minha gestão, né, que foi de 2012 até 2015, foram 4 anos. E hoje, acompanhando toda essa evolução, acompanhando esse networking, essa troca, participando como expositor, os negócios de fato se realizam aqui dentro. As conexões. Muito, muito. A Visual Systems, né, que é a minha empresa, né, uma empresa que tem 30 anos de mercado, o nosso negócio é infraestrutura no geral, desde governança de infraestrutura Uhum. até prover infraestrutura de tecnologia da informação, mas infraestrutura corporativa, né? Perfeito. Né? Para nós, né, o ecossistema aqui ele é bastante interessante. Então, nós temos aqui conexão com várias empresas de vários hubs e várias pessoas interessadas no nosso negócio. E aqui também acontece uma coisa muito importante: empresas vindo buscar parcerias, empresas de M&A, por exemplo, olhando para São José do Rio Uhum. Preto para poder fazer a captação de empresas para aquisição, porque nós já temos alguns exemplos aqui, Claro. alguns não, vários exemplos que ocorreram aqui dentro da nossa cidade, outras associações que estão integradas aqui com outras empresas, então é um ecossistema bastante vibrante. Agora, você falou aí da sua empresa, mais de 3 décadas de atuação. O que é que você oferecia lá atrás e quais são as soluções que você propõe hoje? Então, nós estávamos conversando antes, né? Eu me formei na Unesp, aqui em São José do Rio Preto, eu e meu sócio o Helder, nós Uhum. fizemos um trabalho de conclusão de curso juntos. Esse trabalho de conclusão de curso depois ele virou um projeto financiado pelo CNPq. Esse projeto, nós não conseguimos levar o projeto ao mercado, mas nós éramos muito apaixonados por bancos de dados. Então a Oracle, é um grande player do mercado mundial de tecnologia, ela estava começando a sua distribuição no Brasil e nós fomos uma das primeiras empresas a trazer a representação da Oracle para o interior de São Paulo. Mas era tudo muito diferente do que é hoje, né? Acredito que sim. Então, naquela época, nós tínhamos que realmente levar soluções na casa dos clientes, levar aquela solução lá, localizar aquela solução e depois disso, como era uma tecnologia nova, os clientes eles não tinham tanto conhecimento para eles Você continuarem a tinha que fazer a convencer gestão. o cliente. Além de convencer, eu tinha que ajudar na administração daquela Tá, nova no andamento tecnologia. daquele processo. Então nós acabamos pegando várias ondas. Depois dessa onda veio a onda da internet, né? E nós fomos agregando outros players. E ao longo do tempo, então, chegaram outros grandes players. Então Uhum. vou falar de 3 apenas, né? A Dell, a Microsoft, a Oracle, Fortinet, Vim, enfim, chegou vários outros players. Nós somos especialistas em entender a dor do cliente e buscarmos essa solução dos nossos parceiros e entregarmos uma solução completa para o nosso cliente no mercado. Então, solução corporativa. E nós trabalhamos em parceria, por exemplo, a Shift é cliente da Visual Systems. A Topcom, que é do Kleber, é cliente da Visual Systems. Então, toda a infraestrutura de tecnologia onde eles publicam as aplicações deles, somos nós que fornecemos para eles. Que tipo de transformação a empresa que procura Visual Systems quer encontrar? Hoje, as grandes transformações que nós colocamos são modernização da infraestrutura de TI dos nossos clientes. Então, sempre há uma mudança muito grande, mas recentemente nós estamos vendo a tecnologia da informação mudar de produto para serviço. Uhum. Então,
No final, a arquitetura das aplicações está mudando, por exemplo, de uma aplicação muito monolítica para aplicações que são mais baseadas em DevOps, baseado em microserviço. Isso precisa de uma arquitetura nova de tecnologia de infraestrutura. Então, nós somos especialistas em ajudarmos as empresas a entender esses novos modelos, a prover esses novos modelos para eles, desde entender o problema, a fazer a arquitetura da solução e a vender essa solução e a fazer a gestão dessa solução para os nossos clientes. Mas existe uma diferença entre contratar uma tecnologia e conseguir transformar efetivamente o negócio, né? Durante esse processo, quais são os erros mais comuns que você acompanha? Expectativas erradas, né, Ok. que determinada tecnologia ela consegue te entregar. Muitas empresas elas fazem às vezes uma avaliação superficial realmente daquilo que elas precisam, daquilo que uma tecnologia consegue fazer de entrega. Por exemplo, se você tem uma solução ou você tem um modelo de negócio que você precisa da tecnologia, né, dos seus sistemas disponíveis 24/7, como que você vai construir uma arquitetura tecnológica de infraestrutura que, primeiro, ele tem alta disponibilidade, né? Se você tem algum componente da sua infraestrutura que falha, outro assume aquilo de forma natural e tranquila, né? Assume isso de forma que o cliente final não percebe que houve uma falha na infraestrutura. Então, muitas vezes, ao fazer esse dimensionamento, se esquecem de alguns componentes, se esquecem de componentes que estão aqui no meio, por exemplo, como componentes de redes. E no final do dia, quando acontece uma falha, o seu site DR, por exemplo, não entra, você não tem alta disponibilidade da aplicação, não consegue fazer o moving daquela solução para um outro lado. Então, vejo muitos erros comuns a respeito disso. Outro erro comum que eu vejo é que muitas empresas precisam de salvaguarda, precisam de proteção de dados. Sistemas de backups hoje, que são muito importantes no mundo atual que nós vivemos, né? Que a gente já sabe que é um mundo que tem muitas ameaças cibernéticas. Então, quando você fala em cyber-resiliência, eu vejo muitos problemas que as empresas elas não olham realmente para o seu backup. Como esse backup foi feito, qual é o tempo que ele tem de salvaguarda de dados das empresas para que ele possa, no momento de ter um problema, ele fazer a recuperação. Não faz o plano de recuperação. Então, são erros bastante comuns assim que eu vejo no dia a dia, que eu entendo os problemas dos nossos clientes do mercado. E a inteligência artificial vem para acelerar todos os processos de inovação, todos os processos de transformação. E você percebe que as empresas sabem exatamente o que fazer com essa IA? Ainda não, Thaís. Elas sabem, quando chega para você, elas sabem o que pedir, o que de fato é necessário, ou você precisa fazer essa triagem e explicar direitinho o que cabe ali e o que não cabe? Como é uma tecnologia muito nova, né? Eu converso com alguns amigos, eu discuto isso com alguns amigos, especialistas. Na minha visão, a IA ela é uma nova camada de infraestrutura que nós estamos adicionando à nossa economia global. Como foi a energia lá atrás, como foi os trilhos na época em que os trens chegaram. Como mais recentemente foi com a internet. Como recentemente foi com a internet. Então, essa camada de infraestrutura, em cima dela vão ser construídas muitas aplicações. E isso vai travar modelos de negócio, vai mudar uma série de coisas. Então, hoje as empresas, realmente, todas querem utilizar IA, todas estão com iniciativas de IA, mas ainda não têm os seus MVPs, né, os seus use cases, de uma forma em que ela pode começar e ir galgando maiores usabilidades com relação à IA. É muito novo ainda. Eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter uma usabilidade muito maior de IA. IA vai estar presente nas nossas vidas, seja aonde for, seja na vida pessoal, na vida corporativa, de forma intuitiva e nos ajudando muito mais com a aceleração digital. Hoje, a transformação digital vai ser muito mais acelerada pela IA, porque a capacidade, por exemplo, de desenvolvimento, a capacidade de você fazer integração, de você gerar novos modelos de negócio, novas análises de informação, isso está sendo acelerado de uma forma muito grande. Mas ainda nós temos problemas de governança de IA, nós temos problemas de soberania de dados, quer dizer, se o dado pode ou não pode sair da empresa, se ele pode ou não pode rodar num modelo de IA que é on-premise, ou que se ele precisa trazer esse modelo de IA para dentro de casa. Então, esse modelo de governança de IA ainda está sendo desenvolvido e aprimorado dentro das empresas. E a gente fala muito aqui, a gente tem falado muito aqui nesse podcast, na verdade, sobre inteligência artificial, tecnologia, inovação, mas a gente não pode deixar de falar de pessoas, que também foi um tema recorrente aqui nas minhas entrevistas, questão da cultura da empresa, da humanização dos processos.
em nenhum momento a IA vai suprimir essa atenção e essa demanda. Bom, a IA ela vai acelerar muito processos que são, né, processos, análises de informações que antes você poderia ali ter algum problema de repetição de trabalho, esse tipo de coisa. Agora, o lado humano, né, o lado em termos de processo, dar valor às pessoas, como que as pessoas são importantes dentro de um processo de atendimento da sua empresa para com o seu cliente, isso jamais você vai ter uma tecnologia que vai substituir, né? Então, realmente, sim, a gente tem que... Eu estava discutindo, né, com o professor Danilo da UFSCar agora, nós estávamos conversando antes de eu entrar aqui no podcast, né, dentro do curso da UFSCar, eles estão querendo colocar a parte de ética, né? Tá. Como que você vai colocar os aspectos éticos da sociedade dentro do comportamento de IA. Como a gente já teve isso discutido aí com biologia, né, no Quais são os passado recente, limites, quais são as limites, bordas? né, quais são as bordas. Então, eu ainda vejo também que a própria sociedade ela vai buscar a regulação e vai buscar a melhor interação, aspecto humano, máquina e automação, quando essa tecnologia estiver mais presente na vida de Até porque eu todos. acredito que muito da resistência que alguns empresários e equipes têm é justamente no sentido de acreditar que o trabalho humano vai ser descartado, né? Isso acaba gerando uma resistência, uma insegurança. Sim, sim, Então, isso quando isso é existem natural. cabeças pensando, né, sobre essa equalização, sobre esse equilíbrio, aí a gente começa a olhar o cenário de uma outra forma. Da mesma forma como a gente teve a revolta dos Lusíadas na Revolução Industrial, que eles queriam colocar fogo nos teares, né? Aham. Que foi onde a gente começou com a nossa Revolução Industrial, por um desconhecimento do que ia acontecer, de como a vida deles, né? O modelo de trabalho deles ia se transformar naquela época. Eu vejo tipos similares de problemas ocorrendo hoje. São Ok. outros, é óbvio, mas eu vejo Sim. tipos similares. Mas voltando para o aspecto humano, né? O aspecto humano dentro das empresas ele é necessário. E como CEO, você precisa ter esse olhar atento. Hoje o principal papel de um CEO, na verdade, é cuidar da comunicação, cuidar da governança, cuidar de pessoas dentro das empresas, né? Porque o engajamento das pessoas ele é muito importante dentro do propósito que a empresa tem como oferta de produtos para os seus clientes do mercado e como propósito de local de trabalho para aqueles que estão com ela. Então, o meu papel hoje ele está centrado nisso. Eu tenho que me aprimorar muito porque as mudanças são muito grandes, né? A velocidade de mudança ela tem ocorrido de uma forma bastante grande. Mas só para contar um case, né? Por favor. Em termos de como as coisas podem se transformar com o IA. O nosso gerente de produtos, né, e o nosso líder de desenvolvimento, nós estamos falando de levarmos automações para dentro da Visual Systems. E no nosso planejamento estratégico, nós colocamos que cada área tinha que ter uma automação e um processo automatizado usando IA. E recentemente, nós estávamos numa reunião do conselho, falando, olha, nós precisamos disso, porque nós estamos atrasados com isso. E o nosso gerente de produtos disse, não, a gente não está atrasado, a gente já tem um arcabouço pronto e a partir de agora, a nossa gestora comercial, a nossa gestora financeira, elas vão programar. A gente falou, mas como que eles vão programar? Ele falou, da mesma maneira que eles vão pedir as coisas para a gente, eles vão pedir para o nosso ecossistema de desenvolvimento com IA. E nós vimos isso acontecer à vista, né? E foi muito interessante, porque essa nova habilidade é a habilidade de você entender o que você quer, que é o que nós começamos a discutir. Exato. E como que você vai colocar isso para que a IA ela possa produzir esse resultado para você dentro da empresa. Então, nós temos que passar, sim, primeiro, pelo processo de descoberta. O que nós queremos, aonde nós queremos, como nós vamos aplicar IA dentro dos nossos negócios. Aí, sim, a gente vai estar pronto para começar uma iniciativa que vai ser robusta e perene dentro da empresa com IA. E com relação ao cliente, Rafael, porque o cliente também está cada vez mais exigente, mais interessado, mais observador, mais conectado, com acesso a mais informação, né? Essa mudança no comportamento do consumidor também acaba pressionando as empresas. Não, com certeza. Pressionando positivamente, eu digo. Sim. Quando alguém chega para comprar alguma coisa de você, uma empresa, a Visual ela trabalha no mercado corporativo há 30 anos, esse mercado corporativo ele é muito exigente no seu nível de compras. Quando alguém chega para falar com você sobre um determinado produto, ou um determinado processo, ou um determinado serviço que ela quer comprar, ela já sabe em torno de 80% do que ela quer. Então hoje, com a internet, com a própria IA que permite com que eles façam pesquisa e desenvolvam ideias, então os clientes eles estão chegando cada vez mais preparados. E do nosso lado nós temos que
darmos ali o nosso... Tem que estar à altura dessa expectativa. Nós temos que darmos ali a nossa contribuição com relação Claro. a isso e nosso time tem que estar preparado para isso. Mas tem sido uma troca, uma sinergia bastante grande. E tem sido muito gostoso, porque essa troca está bastante fluida, mas como nós vendemos infraestrutura corporativa, nós também temos o auxílio dos nossos grandes parceiros de negócio, né? Então, nós temos conseguido levar para os nossos clientes soluções bastante incríveis, soluções que têm transformado realmente a área de tecnologia da informação, têm modernizado a área de tecnologia da informação dos nossos clientes. Mas é o que você falou, o cliente ele está cada vez mais conhecedor daquilo que ele quer comprar e daquilo que ele quer fazer. E aí todo mundo ganha com isso. Com certeza. Porque isso ajuda nós nos desenvolvermos como Claro. ali integradores de solução e como um provedor de solução para os nossos clientes, porque a gente não vai chegar mais com o básico, a gente tem que chegar sempre com algo que vai suprir aquela necessidade do cliente e também vai trazer um incremento na solução que ele estava procurando. Rafael, obrigada pelas informações, pela Isso, entrevista. Um ótimo evento para vocês. A gente ainda tem finzinho de quarta-feira pela frente, muito de quinta-feira. E você acompanha aqui, ao vivo, todas essas entrevistas. E a gente tem tentado levar uma maior quantidade de conhecimento para você que está conosco, tanto na plataforma oficial do Rio Preto Tech Summit, como no canal da RCE Digital no YouTube. A gente volta já com uma nova entrevista. Até o próximo episódio. Quem está ao seu lado nos momentos mais importantes da vida? Mais do que estar ao seu lado, estamos sempre presentes. Pois parceiro é aquele que está sempre junto. É em quem a gente confia ter por perto em todos os momentos. Há mais de 75 anos sonhamos e construímos juntos com os nossos clientes, parceiros e colaboradores. Uma história de evolução que se renova e se transforma com inovação e tradição. Compartilhamos a caminhada e chegamos mais longe. E nos tornamos especialistas em projetos de vida. O parceiro na realização dos seus objetivos pessoais e profissionais. Ser o parceiro de cada passo, dos que já foram dados e dos que ainda virão. Seja qual for o seu próximo passo, estaremos lá. Rodobens, o parceiro do próximo passo.